Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante sobre a psicologia da política. Exato. Temos artigos que vão desde o papel das emoções nos movimentos sociais até, sei lá, a neurociência por trás da polarização. E a nossa missão aqui é tentar entender, sabe, aquelas forças que a gente não vê, mas que moldam o que a gente acredita. Por que as discussões ficam tão acaloradas? Uhum. E como a luta social é movida não só por ideias, mas por pura emoção. É isso mesmo. O material que temos hoje convida a gente a questionar aquela ideia antiga de que política é só razão e que a emoção só atrapalha. A gente vai ver como sentimentos como raiva, orgulho, até o luto, Nossa. não são ruído de fundo. Eles são o verdadeiro motor que leva as pessoas para a rua. Ok, então vamos começar a desvendar isso. A primeira coisa que me chamou a atenção nas fontes é o que eles chamam de giro emocional. Sim, Por muito tempo, a visão era de que pessoas racionais agem com a cabeça fria. Mas o que os artigos sugerem é o contrário. é o contrário. A gente só age, só se move porque algo nos afeta, nos apaixona. A emoção seria a ignição, né? Exato. Essa é a mudança de chave. E para entender isso, as fontes trazem um conceito da socióloga Arlie Hochschild, que eu acho genial. O trabalho emocional. Trabalho emocional. Pensa, tipo, num comissário de bordo que precisa sorrir e ser simpático mesmo depois de um passageiro ter sido super rude. Claro. Ele está fazendo um esforço consciente para sentir o que o trabalho exige que ele sinta. Isso é trabalho emocional. Entendi. É como gerenciar os próprios sentimentos para se adequar a uma situação. Mas como isso se aplica à política? Então, agora leva essa mesma ideia para um protesto. O ativista sente um medo real, sabe? Da repressão policial, da violência. Com certeza. Mas ele não pode se deixar paralisar por isso. Ele precisa ativamente transformar esse medo em coragem, em indignação, para inspirar os outros. Ele está trabalhando as emoções dele para um fim político. Faz todo sentido. É um esforço de dentro para fora. Mas e o contrário? Sabe aquela energia contagiante que surge numa manifestação? Uhum. Que parece que vem de fora para dentro e te carrega. Você chega lá meio sozinho e, de repente, faz parte de um corpo coletivo que pulsa. O que é isso? Essa é uma ótima forma de colocar. E o sociólogo Randall Collins daria um nome para essa sensação: energia emocional. Energia emocional. É exatamente essa efervescência coletiva. Quando um grupo se reúne com um foco muito claro, olhando na mesma direção, cantando as mesmas palavras, Sim. surge essa força que dissolve o indivíduo no coletivo. A emoção deixa de ser minha e passa a ser nossa. É o que une as pessoas, então. É o que cimenta a solidariedade. E as fontes mostram que existem várias lentes para olhar para isso, né? Uma delas vê a política quase como um teatro. As emoções seriam performances que a gente aprende a fazer. Um roteiro cultural. Isso. E outra lente foca mais no poder. A gente sente euforia quando o nosso lado ganha, frustração quando perde, mas o ponto central é que as emoções não são só privadas. Elas são públicas, sociais, e uma ferramenta poderosa de mobilização. Essa ideia de que as emoções podem ser usadas me leva a uma questão mais profunda que um dos artigos levanta. É baseado nas ideias do psicólogo Inácio Martim Barro. E ele fala de ideologia de um jeito que eu nunca tinha visto. É muito forte. Ele diz que a ideologia coloniza as mentes, domestica os corpos e neutraliza os afetos. É quase como se ela nos programasse por dentro. É uma visão bem crítica, né? Para Martin Barrow, a principal função da ideologia é manter a ordem social como ela está, principalmente as desigualdades. E de forma sutil, imagina. Muito sutil. As fontes destacam 3 mecanismos principais que ela usa. O primeiro é a universalização de interesses particulares. O que seria isso na prática? É pegar o interesse de um grupo pequeno, poderoso, e vender como se fosse o interesse de todo mundo. Por exemplo, quando se diz que uma certa política econômica é boa para o país, quando na verdade beneficia principalmente um setor específico. Ah, claro. O interesse particular vira o bem comum. Entendi. E o segundo mecanismo? É a negação das contradições sociais. Esse é clássico. É quando problemas que são estruturais,
que nascem da organização da sociedade são transformados em problemas individuais. Tipo o desemprego. Exato. O desemprego massivo deixa de ser visto como uma falha do sistema e passa a ser apresentado como falha pessoal. As pessoas não se esforçam o suficiente. A culpa é transferida da estrutura para o ombro do indivíduo. Isso. E isso é muito paralisante, né? Porque se o problema é só meu, a solução também é só minha. E eu não me junto com outros para questionar o sistema. Perfeito. O que nos leva ao terceiro mecanismo, a naturalização do presente. Aquela frase, o mundo sempre foi assim. Exatamente essa. É apresentar a pobreza, a corrupção, a desigualdade como se fossem, sei lá, elementos da natureza, como a chuva. E se é natural, não dá para mudar. Gera conformismo, a sensação de que não vale a pena lutar. A ideologia, então, não é uma camisa de time que a gente escolhe. É a lente através da qual a gente vê o mundo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque essa conexão entre emoção, poder e ideologia pode parecer meio abstrata. Mas temos um artigo que aterrissa tudo isso de forma muito concreta. Ele usa conceitos da psicanálise para analisar a história do movimento LGBTQIA+ no Brasil. É um caso de estudo perfeito. E ele usa 2 conceitos-chave: luto político e melancolia do poder. Isso. Vamos começar pela melancolia do poder. A fonte descreve isso como um estado de paralisia, de resignação coletiva, que se instala quando um grupo sofre uma opressão contínua. Tipo o regime militar no Brasil? Exatamente. A perseguição, a censura, a violência, tudo isso criava uma atmosfera de medo e desesperança. Um sentimento de que era impossível reagir. Essa era a melancolia do poder amordaçando a sociedade. E o surgimento do movimento homossexual brasileiro, o MHB, em 78, foi uma tentativa de romper com isso, certo? Foi uma reação direta. Uma tentativa de transformar a vergonha e o medo em orgulho e luta. Mas aí, nos anos 80, veio um golpe devastador. A epidemia de HIV/AIDS. Nossa. O artigo usa uma expressão muito forte para descrever. Uma epidemia melancolizadora. Melancolizadora. De repente, a luta por direitos foi engolida pelo pânico. O estigma da peste gay, a desinformação, ver amigos e parceiros morrendo. Imagina o impacto. O artigo menciona que muitos ativistas exaustos simplesmente abandonaram a militância. A melancolia voltou com tudo. Voltou. Mas de uma forma diferente. Era um sentimento de luto profundo, constante. E o que a fonte mostra de forma brilhante é como, mais uma vez, esse luto precisou ser transformado em luta. Eles tiveram que sair desse estado. Tiveram. Para combater o preconceito, para exigir políticas de saúde, para cuidar dos seus. A dor da perda virou combustível. É isso que o artigo chama de luto político. É terrível pensar nisso. E essa dinâmica se repete, né? O artigo cita a reação ao vídeo do espancamento da Dandara dos Santos. Sim, aquele vídeo espalhou um sentimento de horror, de luto coletivo, mas também de fúria. E essa fúria se transformou numa demanda por justiça. E a gente vê a mesma dinâmica na resistência durante o governo Bolsonaro, que, segundo a fonte, intensificou o sofrimento psíquico da comunidade. Mas ao mesmo tempo fortaleceu os laços de solidariedade. Exatamente. A emoção, mesmo a mais dolorosa, se torna inseparável da ação. Espera aí, se a gente sente um ataque às nossas ideias, à nossa identidade como algo tão pessoal, quase físico, isso é só uma metáfora ou tem algo acontecendo de verdade no nosso cérebro? Aí é que a gente entra na neurociência. E a resposta é: não é só uma metáfora. Sério? Uma das fontes aponta que, quando nossas crenças políticas são desafiadas, as áreas do cérebro que ascendem são as mesmas ligadas à nossa identidade pessoal, ao nosso senso de eu. É bizarro pensar nisso. Quer dizer que quando alguém num jantar de família critica meu candidato, meu cérebro reage como se estivesse me dando um empurrão? De certa forma, sim. E isso nos deixa super vulneráveis a um viés cognitivo que a psicologia chama de raciocínio motivado. Raciocínio motivado? A gente gosta de pensar que somos juízes imparciais. Mas na maior parte do tempo, a gente é advogado de defesa das nossas próprias crenças. A gente seleciona,
distorce e interpreta informações para proteger a nossa identidade. As fontes dão algum exemplo disso? Então, um exemplo incrível de um estudo sobre um caso da Suprema Corte Americana. Os participantes assistiram ao mesmo vídeo de uma perseguição policial. O mesmo vídeo? O mesmíssimo. Mas quando perguntaram o que eles viram, as pessoas descreveram fatos completamente diferentes dependendo da sua ideologia. Alguns viram a ação policial como justificada, outros como excessiva. A ideologia moldou a percepção da realidade. Totalmente. É a mesma lógica de quando a gente lê sobre um estudo científico. Se ele confirma o que a gente já acredita, a gente pensa, nossa, que estudo de alta qualidade. Exato! Se ele contradiz, a gente imediatamente começa a procurar falhas na metodologia. Perfeitamente colocado. E isso nos leva a um último fenômeno que as fontes abordam: a falsa polarização. O que é isso? A gente tende a achar que as opiniões das pessoas do outro lado são muito mais extremas e radicais do que elas realmente são. A gente constrói uma caricatura do nosso oponente na nossa cabeça. E por que isso é perigoso? Porque essa percepção distorcida aumenta o que os pesquisadores chamam de polarização afetiva. Antipatia. A antipatia, a desconfiança, a hostilidade. Talvez a nossa diferença sobre uma política pública não seja tão gigantesca, mas o ódio que a gente sente por eles se torna imenso. A gente passa a odiar a caricatura que a gente criou, não a pessoa real. Uau! Então, o que tudo isso significa no final do dia? A gente começou falando sobre como as emoções são o motor da ação coletiva, passamos pela ideologia que coloniza a nossa mente, e vimos um exemplo concreto de como dor e luto viraram luta política, e terminamos olhando para dentro do nosso próprio cérebro, que parece programado para defender a nossa tribo. O panorama que as fontes nos dão é complexo e mostra que a polarização tóxica que a gente vive não é só uma questão de discordância de ideias. O buraco é bem mais embaixo. É sobre identidade, sobre emoção, sobre pertencimento. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final um pouco desconfortável. Qual seria? Se a raiz do problema não é puramente lógica ou política, talvez a solução também não seja. As fontes mencionam a importância de coisas como humildade intelectual, sabe? A capacidade de admitir que a gente pode estar errado. Isso é difícil. É muito difícil. Mas a grande questão que fica no ar é: para curar as nossas divisões, talvez o maior desafio não seja desenvolver argumentos melhores para convencer o outro lado, mas sim entender e aprender a gerenciar os processos tribais e emocionais que acontecem dentro das nossas próprias mentes e dos nossos próprios grupos. A batalha talvez comece dentro de casa. Exatamente. A batalha começa dentro de casa.